Precificar o seu produto ou serviço de forma correta é muito importante para você não levar prejuízo ou até perder dinheiro sem saber. Nesse vídeo aqui você vai aprender a calcular a sua precificação na prática e também saber o que fazer caso, de acordo com os resultados que você atingir, ver que deu algum BO aí na precificação do seu negócio, saber exatamente o que você vai fazer, o que você pode consertar para agora de fato pôr a precificação do seu negócio nos eixos. E antes de fazer esse vídeo aqui, pessoal, eu dei uma varrida aí na maioria dos vídeos do YouTube, em artigos também, para ver quais que eram as maiores dúvidas que vocês ainda tinham sobre esse assunto. E para você que tem dúvida de onde acrescentar no preço do seu produto custos fixos do seu negócio, como aluguel, salário de funcionário, insumos, você vai ver como incluir isso no preço de cada produto seu. Para você que tem um mix de produtos, tem muitos produtos, você vai ver como calcula o preço de cada um desses seus produtos, apesar de ter margens diferentes. Então esse vídeo está completão, é longo, mas é bem completo. Você vai tirar todas as suas dúvidas e se restar alguma, você vai poder deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo. Então vamos aqui pegar papel e caneta e vamos para a prática. Então, pessoal, já vou começar por aqui mostrando esses três valores importantes, essas três grandezas importantes que a gente precisa aqui para fazer a sua precificação, seja qual for o seu negócio. E daqui já vai tirar a maior parte da dúvida de vocês, que é onde que eu coloco o preço do aluguel, né, o custo que eu tenho com aluguel, com água, energia, funcionário, tipo isso tudo, né, com embalagem, frete. E aqui eu vou mostrar para vocês esses três valores que são importantes. O primeiro valor é o preço de compra, tá? Essa grandeza aqui, a unidade de medida dela vai ser em reais. E daqui é o preço de compra de cada item que você vende. Se você compra de um fornecedor e revende no seu negócio, você vai colocar exatamente esse valor aqui, tá? O valor de compra quando você compra lá no seu fornecedor, tá? Se você fabrica o seu produto, o custo de fabricação vai entrar aqui no preço de compra, tá? No caso aqui, a matéria-prima, tá? Que você usa, a matéria-prima, mais a mão de obra, mais os insumos que você usa aí na fabricação do seu produto, tá? E se você presta um serviço, você também vai colocar aqui, tá? O valor da mão de obra, tá? Mais os insumos que você utiliza aí para prestar o seu serviço. Então, isso daqui vai ser o seu preço de compra. Para o nosso exemplo aqui do vídeo, né? Para a explicação aqui desse vídeo, vamos considerar que você compra de um fornecedor e vende o produto, né? Então, vamos considerar aqui que a gente vende um produto e vamos colocar aqui o valor do nosso produto de R$50. O outro valor importante é a despesa fixa do seu negócio, tá? Essa grandeza aqui também vai ser medida em reais, tá bom? Daí você pode pensar que o seu negócio, mesmo que seja um micronegócio, não tem despesa fixa. Mas, pessoal, tem, tá? Na precificação você deve colocar qual que é a sua despesa fixa. Por exemplo, para você se formalizar, você tem que ter aberto pelo menos um MEI, tá? Então, no caso, se você for MEI, como o valor do MEI é um imposto fixo, né, que é o DAS, você vai colocar aqui os R$60 do MEI que você paga aqui de despesa fixa. Uma outra despesa fixa que se tem nos negócios hoje em dia, valor de internet. Todo negócio hoje tem internet, né? Nenhum negócio funciona sem internet. Então, se você tem um estabelecimento, se você tem um escritório, enfim, qualquer negócio hoje ele precisa de internet. Aí você vai colocar aqui também o valor de internet. Uma outra despesa fixa que todo negócio deve ter, se o seu não tem, você deve acrescentar aqui na sua despesa fixa, que é o valor que você investe em marketing, tá? Então, quanto você investe ali em propaganda paga todos os meses? Você deve colocar aqui a sua despesa fixa mensal, tá? E entre outros valores, tipo colaborador, aluguel, água e energia. Então, todas essas despesas vão entrar aqui na sua despesa fixa, tá? Então, eu citei vários itens para colocar aqui na despesa fixa. E para esse exemplo, eu vou colocar aqui uma despesa fixa de R$1.000, tá? Seu negócio juntando tudo isso, né? Pagando o MEI, pagando água e energia, internet, aluguel, tá? E outra, uma despesa fixa aqui também é o seu salário, tá?
Quanto que você se paga? Quanto que vem para o seu bolso de dinheiro, né? Você como dono do seu negócio. Quanto que você tira para você? Então, o seu salário você também coloca aqui, tá? Então, para melhorar aqui o nosso exemplo, eu vou até aumentar aqui o valor da despesa fixa e vou colocar R$ 2.000, tá? R$ 2.000. Tá? Acrescentou aqui o seu salário também, vou colocar a despesa fixa total de R$ 1.000, somando tudo isso que eu mostrei para vocês, tá? Você pode incluir aqui de acordo com o seu negócio. Você vai aí deduzir qual que é a sua despesa fixa. E o terceiro valor importante são os gastos variáveis. Essa grandeza aqui, ela vai ser medida em porcentagem, tá? Daí o que que entra aqui em gastos variáveis? Se você não for MEI, entra aqui, ó, imposto, tá? Que vai variar de acordo com o que você vender, né? Cada produto tem um imposto diferente, a depender da quantidade que você vende, né? Você vai pagar aqui um percentual de imposto, tá? E outras deduções que você tenha, né? Com contabilidade, etc. Daí você vai colocar aqui também o custo que você tem com embalagem, tá? Com embalagem do seu produto ou serviço, tá? Outra coisa também, o custo de frete, tá? Que você tem com o seu produto ou serviço para entregar para o seu cliente, né? Você oferece entrega grátis, você faz delivery, você vai colocar aqui. Então, você vai pegar todas essas grandezas e calcular o seu frete e colocar uma margem de frete de acordo com cada produto, tá? Então, você vai pegar o que você gasta com frete e vem em percentual quanto que isso fica, né? Tipo, 2% do valor vai ser de frete, tá? Embalagem, 1%, tá? Vai ser uma taxa de 1%. Você paga de imposto ali, você paga, sei lá, 18%, 17%. Vou colocar aqui, 17%. Então, os gastos variáveis somou aqui uma dedução de 20%. Então, esse vai ser o valor dos nossos gastos variáveis, 20%. Então, essa grandeza de gastos variáveis vai ser em porcentagem, tá? 20%. Despesa fixa vai ser em reais, que no caso foi R$ 2.000, a gente chamou toda a nossa despesa fixa. E aqui o preço de compra do nosso produto, a gente colocou de R$ 50 cada item, tá? O valor unitário de compra do nosso produto. E lembrando, se você tem um mix de produto grande, a sua despesa fixa vai ser a mesma, seus gastos variáveis vão ser o mesmo, tá? A taxa que vai ser aplicada em cada produto seu vai mudar só aqui o preço de compra. E daí você vai ver já como que você faz para todo o seu mix de produto. Então, galera, a forma errada, que é comumente feita, é mais ou menos assim. A pessoa, ela compra o produto por R$ 100 lá no fornecedor dela. E daí ela fala que quer ter aqui um lucro de 100%. E daí o que ela faz? Ela aplica aqui 100% de lucro nesse valor aqui de R$ 100. No caso, ela vai lá e coloca aqui R$ 100 mais 100% e ela chega lá no valor de R$ 200. Então, ela fazendo isso aqui, a mesma coisa ela está fazendo R$ 100, o valor que ela comprou o produto, né? O preço de compra, mais não, vezes 2. É a mesma coisa, né? Aplicar 100% e vezes 2. Também ela vai chegar aqui 100 vezes 2 em R$ 200, tá? Só que a margem que ela está tirando não é 100%, tá? Essa margem de 100% não existe. Porque se ela vende aqui o produto por R$ 200, vamos supor que aqui seja esses R$ 200. Então, seria 100%, seria todo esse valor seria dela. Só que desses R$ 200, metade desse valor é o preço de compra, tá? É o preço que ela gastou para comprar o produto no fornecedor ou para fabricar, tá? Caso seja um fabricante, trabalhe com artesanato, esse tipo de coisa. Então, aqui já vai ter ido, ó, 50% desses R$ 200 aqui, tá? E sobrou 50%, tá? Então, a margem dela, na realidade, seria esse 50% aqui. E esse 50% que sobrou dos 200, que no caso é R$ 100, tá? Esse 50% que sobrou não é lucro, tá? Porque tem outras despesas envolvidas aqui, beleza? Daí, pessoal, um outro equívoco que acontece com frequência, que também é forma errada. Vamos dar um outro exemplo aqui de um produto que você compra por R$ 50. É o preço de compra do produto para você, tá?
E daí, você define que quer ter uma margem de lucro aqui nesse produto de 40%. Daí, o que geralmente as pessoas fazem? Vem aqui e soma mais 40%, tá? Daí, fazendo esse acréscimo aqui de 40% em cima dos R$ 50, você vai chegar no valor de R$ 70. Só que isso daqui está errado, porque a margem de lucro não é em cima do valor de compra, é em cima do valor de venda. Então, para ficar claro para vocês, faz aqui o caminho ao contrário. Pega o valor de venda, né, que você acrescentou os 40%, seria esse o valor de venda, e agora subtrai os 40% para ver se você chega nos 50. Daí agora a pessoa põe na calculadora R$ 70 menos 40%, ela vai chegar no valor de R$ 42. Então, olha a diferença. O valor de compra foi 50 e aqui o valor subtraindo os 40% deu R$ 42. Então, não é assim que se acrescenta a sua margem de lucro. Porque aqui você vai estar calculando a margem de lucro com base no preço de compra. E a margem de lucro, na realidade, é calculada aqui em cima do preço de venda. Então, o preço de venda não será esse daqui se você quiser ter 40% de margem de lucro. Então, como que faz para achar qual que será o preço de venda se você quiser 40% de margem de lucro? É um cálculo muito simples. Vamos supor que aqui seja o seu preço de venda, tá? O preço que você vai vender esse produto. E daí, 40% disso daqui, 40% é o que você quer de margem de lucro, tá? E daí, o que sobra é 60%, tá? 60% vai ser aqui o seu custo, tá? O seu preço de compra vai ser equivalente a 60% e a sua margem 40%, tá? Então, isso daqui está representando o seu preço de venda, tá? Então, para você achar qual que vai ser esse preço de venda, é muito simples. Você vai pegar aqui o seu preço de compra, né? Quanto que você comprou o seu produto, que no caso foi R$ 50, e dividir por essa taxa aqui de 60%, que equivale a 0,6, tá? Então, você divide por 60%, que é a mesma coisa de 0,6. Daí, você vai chegar aqui no valor de R$ 83,33. Então, esse aqui é o valor que deve ser o preço de venda, tá, do seu produto, R$ 83,33, tá? Caso você queira uma margem, tá? Uma margem de lucro de 40%, tá? Agora vamos tirar a prova real disso daqui, tá? Vamos pegar agora 83,33 e subtrair 40%. Então, se você pegar 83,33 e subtrair aí na calculadora 40%, você vai chegar no valor de R$ 50, que foi o seu valor de compra. Então, resumindo, você vai fazer aqui esse bolo representando o seu preço de venda e aqui você vai colocar qual que é a margem que você quer de lucro. O que sobrar dessa margem, no caso, isso tudo representa 100%. Daí você vai colocar a sua margem que você quer de lucro e o que sobrar vai ser a margem para você dividir pelo seu preço de compra. Então, você vai pegar o seu preço de compra e dividir por essa margem aqui e você vai achar o seu preço de venda. Que aqui nesse exemplo foi de R$ 83,33 e não R$ 70, como a gente fez da forma errada antes. Então, pessoal, apesar dessa forma que está errada, não ser de fato 100% de lucro, como eu mostrei para vocês, na realidade seria 50%, tá? Vocês vão ver que o que está relacionado a isso daqui, ó, a margem, né, que é 100%, o que está relacionado a isso aqui é a margem de lucro, tá? Que é uma das coisas que a gente vai calcular aqui, tá? E o que está relacionado a esse fator de multiplicação aqui, ó, que você acrescentar 100% seria a mesma coisa de multiplicar por 2, esse fator de multiplicação aqui, ó, vezes 2, ele tem a ver com o markup. Então, já vocês vão entender o que é
né, a margem de lucro e o markup, tá? Então, só para vocês verem que a margem de lucro ela tem a ver com a taxa aqui, né, que você acrescenta. E o markup tem a ver com esse fator de multiplicação. No final do vídeo isso aqui vai ficar claro. E aqui, para deixar exemplificado já para vocês também, já vou tirar uma dúvida que causa muita confusão aqui na questão de nomenclatura aqui na precificação, tá? Então, a gente trabalha com 4 margens aqui dentro da precificação. Aqui no cálculo que a gente vai fazer agora, utilizando esses valores aqui, tá? Vocês vão ver que entra essas 4 margens e onde que entra cada uma delas, que é a margem de lucro bruta, que ela é em porcentagem, todas são em porcentagem, tá? Já que é uma margem, tem que ser em porcentagem, né? A margem de contribuição, a margem de operação e a margem de lucro líquido, tá? Vocês vão ver onde que entra cada uma dessas margens aqui. Então, pessoal, beleza. Já mostrei aqui para vocês a forma errada e por que que é errada e também qual que é a forma certa. Já mostrei aqui também os conceitos que a gente vai precisar, mas vamos focar aqui agora, nos nossos 3 valores importantes, que o nosso cálculo vai ser com base nesses 3 fatores. Então, aqui já tirou a dúvida de vocês, né? De onde que entra valor de aluguel, onde que entra despesa com funcionário, onde que entra despesa com frete, com imposto. Então, cada coisa aqui já teve seu devido lugar. Onde que entra a despesa que você teve com seu estoque, que é aqui, a despesa com fabricação, caso você fabrique, faça artesanato, a despesa com insumos do seu serviço, tá? Então, já foi aqui cada coisa para onde que vai. Então, usando esses 3 valores aqui, que é R$50, né, que é o preço de compra, despesa fixa vai ser R$2.000 e os gastos variáveis vai ser 20%, tá? A partir desses valores a gente vai fazer aqui o nosso cálculo, né? Lembrando que aqui é para o nosso exemplo, o seu negócio vai ter outros valores de acordo com a realidade do seu negócio. Então vamos lá começar o nosso cálculo. Eu vou até trocar aqui a folha, tá? Começar com uma folha em branco e mostrar como que começa, tá? Aqui, pessoal, a gente vai ver, esse cálculo é muito importante, vai te profissionalizar bastante como empreendedor para você ter uma visão macro do seu negócio, tá? E ver quais estratégias você pode tomar para melhorar muito o seu negócio aí, né? E ter ciência, né? Ter clareza se seu negócio está dando lucro ou não, quanto de lucro ele está dando, tá? Se o seu preço está correto. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos definir aqui a nossa taxa que a gente almeja em 50%, tá? Então, esse quadrado aqui representa o preço de venda que a gente está procurando, tá? E desse preço de venda, a gente quer uma margem de lucro de 50%, tá? Então, essa fatia aqui representa o que a gente quer de margem de lucro, que é 50%, tá? Então, o que vai sobrar aqui do nosso preço de venda vai ser exatamente 50%, tá? E daí, para a gente achar o nosso preço de venda, é muito simples, tá? A gente vai pegar lá o nosso preço de compra e dividir por essa taxa aqui que sobrou. Voltando aqui, ó, qual que é o nosso preço de compra aqui do nosso exemplo? É R$50. Então, a gente vai pegar R$50, tá? Vou até escrever ele aqui, ó, que ele é o preço de compra, tá? Que é R$50, tá? Vai pegar R$50 e dividir por 0,5, né? Que equivale a 50%. E daí a gente vai achar que o nosso preço de venda ele vai ser equivalente a R$100. Porque a gente está querendo uma margem de 50%. Então, você viu que a gente começa aqui precificando com base na margem que a gente quer. A gente quer uma margem de 50%. Então, do valor de venda, que representa esse quadrado aqui, né, 50% é a nossa margem de lucro. Então, os outros 50% é o que vai representar aqui o nosso preço de compra, tá? Que é R$50. E a gente vai pegar R$50, dividir por essa taxa aqui que sobrou fora a nossa margem de lucro e vai chegar até o preço de venda. Só pegar o preço de compra e dividir por essa sobra aqui, essa fatia que sobra e chega no preço de venda. Então, já que nosso preço de venda é R$100, caso a gente queira uma margem de lucro de 50%, vou até colocar aqui, ó, que essa aqui é a margem de lucro, tá? 50%. Então, isso daqui representa o quê? Representa R$50, tá? Essa fatia aqui representa R$50, que é o nosso preço de compra, tá? E essa fatia aqui vai ser a nossa margem de lucro, né? 50% vai ser equivalente também a R$50, tá? Então, a gente vai vender por 100, desses R$100, 50 a gente vai pagar o que a gente comprou o produto, tá? E vai sobrar R$50.
E daí, feito isso, muita gente termina por aqui. Ah, beleza, estou tendo uma margem de lucro de 50%, né? Estou comprando a 50, achei o preço de venda a 100 e me sobra R$ 50. Só que lembra que a gente tem outras despesas. A sua única despesa não é só o preço de compra, tá? Voltando aqui para outra página, a gente tem as nossas despesas fixas do nosso negócio. Então, viu como que você vai colocar aqui seu aluguel, sua energia, seu funcionário, a comissão do seu funcionário, tudo aqui, né, na sua despesa fixa e nos seus gastos variáveis. Então, você tem a despesa fixa e tem também os seus gastos variáveis. Então, como que isso aqui vai entrar lá no seu preço de venda, né? Qual parte do seu preço de venda, dos seus R$ 100 aqui, né, que vai cobrir essas despesas? Então, vamos lá, vamos acrescentar primeiro aqui os gastos variáveis, que é de 20%. Então, essa fatia aqui representa 50%, só que 20% disso daqui é dos seus gastos variáveis. Vou botar aqui, ó, gastos variáveis, 20%, tá? Então, dos 50%, que é essa fatia, que é a sua margem de lucro bruta, tá? Essa aqui é a sua margem de lucro bruta, tá? Não é ainda a sua margem de lucro líquida. Então, aqui a gente já tem a primeira margem, a margem de lucro bruta, que é 50%. A gente achou a primeira margem. Já, quando a gente achar todas, eu vou colocar aqui exatamente. Lembra aqui da outra folha? Ó? Margem de lucro bruta. A primeira já foi, que é 50%. A gente vai preencher aqui depois cada uma das margens, tá? E daí, dessa margem de lucro bruta, a gente acrescentou aqui os nossos gastos variáveis, tá? Que é 20%. E sobrou aqui, desses 50, 20 foi para cá e sobrou aqui, ó, 30%, tá? Esses 30% que sobrou aqui é um valor muito importante aqui na precificação, que se chama margem de contribuição, tá? Margem de contribuição. É esses 30% aqui, é sua margem de contribuição. Então, já vou explicar o que é essa margem de contribuição. Mas lembra aqui que das nossas margens, ó, a segunda margem é a margem de contribuição, que é exatamente essa que a gente acabou de achar. Então, a gente já achou aqui duas margens. Então, pessoal, a margem de contribuição tem um nome autoexplicativo. Ela é o percentual do seu preço de vendas, tá vendo? Ela equivale a 30% do seu preço de venda. E ela é o percentual desse preço que contribui para a sua despesa fixa, tá? Sua despesa fixa é de R$ 2.000. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui esse quadrado representando a sua despesa fixa de R$ 2.000, tá? Então, 30% do seu preço de venda do nosso produto aqui, né, desse exemplo, ele vai contribuir aqui para a sua despesa fixa, tá? Que aqui a gente viu lá que está incluso o seu aluguel, seus funcionários, sua internet e toda a despesa fixa aí do seu negócio. Então, esses 30% eles vêm para cá, tá? Então, beleza, a sua precificação aqui está quase pronta. A gente já achou aqui o preço de venda, que é R$ 100, com base na margem de lucro bruta que a gente quer, que é 50%, tá? A gente já acrescentou aqui a porcentagem dos gastos variáveis, que está incluso aqui, né, no nosso negócio, que é de 20%. E sobrou aqui 30%, que vai ser a nossa margem de contribuição, que é o que vai pagar aqui as despesas fixas do seu negócio. Então, viu que os três valores, ó, puxando aqui a outra folha, os três valores que a gente viu lá no começo do vídeo, a gente já usou eles. O preço de compra, que é esse 50% aqui, tá? 50% vai pagar o produto, né, lá no seu fornecedor, que no caso equivale exatamente a R$ 50. 30% vai pagar a sua despesa fixa, tá? A sua margem de contribuição, e 20% vai pagar o seu gasto variável, tá? Que tá aqui o gasto variável que a gente achou de 20%. Beleza. Então, tendo feito aqui esse cálculo, achando o preço de venda e a margem de contribuição, agora a gente já pode ir para o ponto importante, que é qual que deve ser o seu faturamento, tá? Qual que deve ser o seu faturamento? Ou seja, quanto você deve vender para você não sair no prejuízo, tá?
Então, quantos reais desse produto aqui você deve vender para você não sair no prejuízo? Então, qual que deve ser o seu faturamento em reais, né? Quanto que você tem que vender? É muito simples achar agora o faturamento. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor aqui da sua despesa fixa, tá? O valor da sua despesa fixa, que é R$ 2.000, e vai dividir aqui pela sua margem de contribuição para a gente achar qual que é o seu faturamento. Então, aqui no nosso exemplo, a gente vai pegar R$ 2.000 e vai dividir por 30%, que vai dar o equivalente a R$ 6.666,66. Vai dar aqui 6.666, mas aí vamos deixar assim arredondado, tá? Nem foi combinado para dar esse tanto de 6 aqui, tá, pessoal? Mas pegando aqui os nossos valores, o nosso faturamento tem que ser de R$ 6.666,66, tá? Então, você tem que vender esses R$ 6.666,66 exatamente para você conseguir cobrir tudo que você tem aqui, que é a sua despesa fixa, pagar o seu fornecedor e também os seus gastos variáveis. Você faturando esse exato valor aqui, você vendendo esse exato valor, você vai estar no 0 a 0, tá? O seu negócio ele não vai ter prejuízo, tá? Faturando esse valor, você não vai ter prejuízo. Então, viu, pessoal, como através do cálculo aqui da precificação a gente consegue ter um cenário macro do nosso negócio? Aqui você viu que agora você tem uma meta de vendas. Então, você precisa vender isso para você ficar no 0 a 0, você não ter prejuízo. Você vai gastar a exata quantidade que você vai faturar. Então, o seu negócio não vai dar prejuízo. Então, aqui que começa o jogo, porque o objetivo do empreendedor não é ficar no 0 a 0, tá? O objetivo de qualquer negócio é esse daqui, ó, é dar lucro, tá? Então, o objetivo do seu negócio é dar lucro. E aí, você tendo isso aqui em mente, você já vai ver que aqui você vai estar no 0 a 0. Então, quanto que você tem que vender para você ter lucro? É isso que a gente vai ver agora, tá? Lembrando que nesses R$ 6.666,66 está incluso aqui também já o seu salário, tá? Lembra que a gente colocou o seu salário aqui nessa despesa fixa, tá? Então, o seu salário como empreendedor, dono desse negócio, está incluso aqui dentro da despesa fixa, né? Vamos supor que é um salário aqui de R$ 1.000, tá? Desses R$ 2.000, R$ 1.000 é seu salário, tá? Mas aí você recebeu o seu salário, mas só que sua empresa, nesse cenário aqui de ter faturado esse valor, não teve ainda lucro, ela só saiu no 0 a 0, tá? Ela não vai ter prejuízo. Mas como que a gente faz então para ter lucro? Muito simples, a gente vai acrescentar aqui, ó, na despesa fixa, acrescentar aqui, ó, um outro quadrado aqui, como se fosse um outro balde, que é o balde do lucro. E vai colocar aqui quanto que você quer ter de lucro. Vamos supor que você quer ter de lucro R$ 3.000, tá? Vamos colocar aqui, ó. Esse é o lucro. Então, o que você vai fazer agora? Qual que vai ser o seu faturamento com base aqui no seu preço de venda, tá? Faturamento com base no preço de venda, para você ter lucro no seu negócio. Muito simples. Você vai somar aqui os R$ 2.000, que é a sua despesa fixa, mais o lucro que você quer, e dividir pela sua margem de contribuição. Agora, a sua margem de contribuição vai contribuir tanto para a despesa fixa quanto aqui para o lucro. Aí, qual que vai ser o seu faturamento se você quiser ter esse lucro? Então, somando a sua despesa fixa mais o seu lucro, dá o total aqui de R$ 5.000, né? 2.000 mais 3.000, dá R$ 5.000. Então, você vai pegar esses 5.000 e dividir aqui por 30%. Daí, fazendo essa divisão, você vai chegar, qual que vai ser o seu faturamento, tá? Qual que é o faturamento para você ter 3.000 de lucro? Você vai dividir aqui 5.000 por 30%, você vai chegar no valor de R$ 16.666,66, tá? Então, agora você acrescentou aqui, ó, esse balde maior, que é o que você quer ter de lucro. Então, você somou sua despesa fixa mais o seu lucro, deu R$ 5.000. Daí, a sua margem de contribuição agora vai contribuir para a despesa fixa e para o lucro. E daí você vai, então, por isso, pegar os R$ 5.000 e dividir pela margem de contribuição. E você vai achar qual que vai ter que ser o seu faturamento, caso você queira 3.000 de lucro.
Então, você vai ter aí o faturamento de R$ 16.666,66. Daí você vai estar tirando já aqui ó, o seu salário, que está incluso na despesa fixa, e mais 3 mil de lucro, tá? E pagando toda a sua operação, seu aluguel, sua água, sua energia, despesa com funcionário, com insumos, com tudo que a gente acrescentou aqui, com imposto, tá? E daqui, pessoal, você fazendo esse cálculo com os seus valores aí do seu negócio, você vai ter um cenário macro aqui para você desenvolver suas estratégias. Por exemplo, se você quiser receber seu salário de R$ 1.000, ter seu lucro de 3 mil e pagar todas as suas despesas, você vai ter que vender R$ 16.666,66. Nesse nosso exemplo aqui. Vamos supor que aqui seja exatamente seu negócio. Se esse valor de vendas aqui está alto, você vê que você ainda não tem estrutura, não tem capacidade para vender isso daqui ainda, então você tem que saber onde mexer aqui para o seu negócio continuar rodando e você ter ainda um certo lucro. Então, já que você não consegue vender essa quantidade, onde que você pode mexer? Infelizmente, no Brasil e muitos negócios, o que as pessoas fazem é algo ilícito de querer mexer aqui, ó, no seu gasto variável, que aqui está incluso, lembra que está incluso imposto? Então, as pessoas vão lá e sonegam impostos, né? E aí, esses 20% aqui, ele passa, a pessoa não paga imposto e usa esses 20% para fazer parte da margem de contribuição. Então, aumenta a margem de contribuição aqui para 40%, 50%. E daí ela precisa vender menos para ter esses resultados. Entendeu? Só que isso daqui é ilegal. Você tem que manter o seu negócio legalizado pagando os seus impostos. Então, o que que muita gente faz e que é correto, só que não é o melhor? A pessoa vem aqui ó, e quer reduzir o preço de compra, tá? Ela quer achar um fornecedor que vende um produto com menor qualidade. Aí ela abaixa aqui o preço de compra. Então, vai abaixar aqui ó, essa margem que gasta com o preço de compra e vai aumentar a margem de contribuição. E essa é uma estratégia que você pode fazer, só que não é o melhor que você pode fazer. Uma outra coisa que as pessoas também fazem é reduzir aqui, ó, reduzir as suas despesas fixas, ir para um ponto mais barato, né, tirar um funcionário, diminuir o seu salário. Você diminuindo aqui a sua despesa fixa, você também vai diminuir qual vai ser o seu faturamento aqui. Porque lembra que a divisão é a sua despesa fixa mais o lucro dividido pela margem de contribuição. Então, se você reduz aqui esses valores, você vai ter aqui que faturar menos. Vamos aqui ó, dar um exemplo de diminuir a sua despesa fixa para R$ 1.000. No caso, somando lucro mais despesa fixa de R$ 1.000, você estaria cortando aqui, por exemplo, o seu salário. Aí ficaria, sei lá, R$ 4.000, né? Vamos supor que você esteja cortando o seu salário ou indo para um ponto menor, né? Reduzindo alguma despesa fixa aí do seu negócio. Aí você vai estar reduzindo de 5.000 para R$ 4.000. Aí, R$ 4.000, tá? Nesse exemplo aqui, vai ser o seu novo bolo aqui, né? Vai ser despesa fixa de 1.000 mais lucro de 2.000. Vamos diminuir o lucro também, tá? Então, aqui você vai ter que pegar R$ 3.000, que vai ser 1.000 de despesa fixa e 2.000 que você quer de lucro, nesse novo exemplo, e dividir pela margem de contribuição aqui. Daí, você fazendo essa divisão, com esse valor aqui, somando despesa fixa e lucro, você vai ter que faturar, o seu faturamento vai ter que ser de R$ 10.000, tá? Ou seja, ao invés de faturar 16.000, você vai ter que faturar 10. E cada vez que você baixa esses valores aqui, ó, de lucro que você quer ou da sua despesa fixa, esse faturamento aqui ele vai caindo mais, vai para um valor menor aqui, entendeu? À medida que você baixa esses dois valores. E é isso que as pessoas fazem, tá? Reduzir esses valores aqui, tá? Para que elas possam chegar aqui num valor de faturamento que elas consigam, tá? Reduzindo aqui para 8.000, 7.000. Para isso, ela tem que baixar aqui a despesa fixa ou o lucro que ela quer. Só que o que eu recomendo, o que eu já falei aqui no canal, aonde disso daqui você deve mexer e você deve focar. Você pode fazer isso daqui, tá? Que eu acabei de explicar. É como muita gente faz, né? Só que não é o melhor para você fazer, tá, pessoal? E essa estratégia aqui, ó, inclui desconto. Se você dá desconto, né? A pessoa fala, quero vender mais, eu vou dar desconto. Você está cortando dinheiro de onde? Aqui do seu lucro. Você dá lá desconto de 10%, de 15%. Você está tirando dinheiro que seria aqui o seu lucro. Então, lembra dessa frase que desconto
é uma taxa que o empreendedor paga por não saber gerar valor. Então, você vai estar aqui tirando o desconto, você vai estar tirando do seu lucro, diminuindo esse valor, só para você chegar aqui no faturamento que você consegue. Então, essa não é a melhor estratégia. Então, Vinícius, você já falou aí tudo, explicou o que pode fazer, que não tem problema fazer isso aqui, mas o que você recomenda? Onde que a gente pode mexer e vai ser bom, vai ser uma forma inteligente. Você pode mexer aqui, pessoal, ó, no preço de venda, tá? Aqui você vai mexer, porque você mexendo no preço de venda, o que você vai estar aumentando? A sua margem de lucro bruta. Então, você vai mexer nisso daqui, ó, margem de lucro bruta, tá? Mais preço de venda. Como que você faz isso? Na prática, né? O que seria isso aqui? Seria somente isso aqui, ó, que eu vou escrever agora, ó. Vendendo mais caro. Vendendo mais caro, aumentando a sua margem de lucro bruta, tá? Mas como assim, né? A pessoa já pensa que ela não vai ter competitividade no mercado, que a concorrência vai vender mais. E aqui que entra o grande fator, pessoal. Olha a frase que eu falei. Desconto é a taxa que o empreendedor paga quando ele não consegue gerar valor suficiente, tá? Então, como que você faz para vender mais caro? É você, ó, gerando valor, tá? Então, o seu produto ou serviço pode ser mais caro. Se você souber gerar valor, o cliente mesmo assim vai querer comprar de você, tá? Como que faz para gerar valor na prática, Vinícius? Tem várias formas, tá, pessoal? Aqui no canal a gente fala muito sobre isso, sobre como gerar valor para você aumentar aqui o seu preço, tá? Aumentar o seu preço de venda, vender mais caro que o seu concorrente, ser o mais caro aí do seu mercado sem ter medo, porque você sabe que você gera muito valor e os clientes vão querer comprar de você, mesmo você sendo o mais caro do mercado, tá? É possível fazer isso daqui. Assiste os vídeos aqui no canal, maratona os vídeos, que em vários vídeos a gente fala como você pode gerar esse valor, tá? Um exemplo para vocês, disso daqui na prática. Um exemplo meu. Eu já cortei meu cabelo em uma barbearia que o corte era R$ 20. E fiz o mesmo corte em outra barbearia e eu paguei R$ 45. Eu fui primeiro nessa daqui e gostei. E depois fui nessa daqui e também gostei. Eu quis pagar aqui mais do que o dobro. Nessa barbearia eu paguei R$ 20 para cortar meu cabelo. Depois eu conheci essa barbearia, né? Eles geraram valor, eu vi que era legal. Apesar de ter gostado dessa, eu quis ir nessa, que fazia o mesmo corte, só que gerava valor diferente, né? Tinha uma experiência diferente de ambiente, de posicionamento no Instagram. E daí eu paguei R$ 45, mais do que o dobro que eu paguei nessa daqui pelo mesmo corte. Eu vou até colocar aqui no vídeo fotos do corte de R$ 20 e do corte de 45. Vou colocar aí sem os valores para você saber qual que é o corte de 20 e qual que é o de 45. E depois vou colocar com os valores para você ver se tem diferença que equivale a esse preço. Foi o mesmo corte, tá, pessoal? Foi o mesmo corte. E daí, essa barbearia aqui, ó, essa barbearia aqui cobra o valor que é o dobro apenas por gerar valor, tá? Então, é isso que eu recomendo que você também faça aí no seu negócio. Então, pessoal, não reparem que a folha está suja aqui, mas vamos lá agora no ponto que é a dúvida de muita gente. Para quem tem um mix de produtos, como que faz? E agora que entra o markup, tá? Que é um número multiplicador para você precificar o seu mix de produtos. Então, com base no cálculo que a gente fez aqui, né? Pegando um dos seus produtos aí do seu mix, a gente vai pegar dois dados que a gente achou aqui. Um deles é o preço de venda e o outro é o preço de compra. Então, a gente vai calcular o seu markup, que vai ser usado para calcular todo o seu mix de produtos, com base nesses dois valores. Como que a gente faz? Então, eu separei aqui dois exemplos. Então, o preço de venda que a gente achou foi R$ 100. E o nosso preço de compra é R$ 50. Então, a gente vai fazer a divisão aqui, tá? Vai dividir o nosso o nosso preço de venda pelo nosso preço de compra, tá? Então, fazendo essa divisão aqui, de R$ 100 dividido por 50, você vai achar aqui, tá? Um índice de 2, tá? O resultado disso daqui vai dar 2, tá? 100 dividido por 50. Então, isso daqui é um índice multiplicador, esse 2, que chama-se, vou botar o nome aqui, ó, markup, tá? Então, todos os seus produtos do seu mix
você vai pegar o valor de compra, que pode ser aqui agora qualquer valor. Pode ser um preço de compra de 35, de R$ 2, de R$ 4. E você vai pegar e multiplicar pelo markup, que é esse valor aqui. Porque daí você vai ter exatamente esses mesmos dados de margem de contribuição e vai ter aqui o mesmo faturamento para alcançar, tá? Então, você achando o markup com base nesses dois dados que a gente calculou aqui utilizando um dos seus produtos, você vai poder precificar qualquer dos seus produtos, independente de qual seja o preço de compra dele, usando aqui o seu markup. Lembra que eu falei aqui que a margem de lucro, aqui no começo, né? Está envolvida com a taxa e o markup está envolvido com esse fator multiplicador. Agora, só para fazer números diferentes, eu fiz aqui um exemplo 2. Vamos supor que fazendo aqui o nosso cálculo, o nosso preço de venda seja R$ 85 e o nosso preço de compra seja 40, para colocar aí valores mais aleatórios, né? Então, você vai pegar e fazer a mesma coisa, pega R$ 85 e dividir por 40. E você vai achar aqui um markup de 2,125. E esse aqui vai ser o markup que você vai usar no seu negócio. Então, aqui o preço de compra do seu mix de produtos, o produto que você calculou foi 40. Mas aí, tendo markup, você pode ter aqui um produto de R$ 3, de 55, de 77, de 83. Você vai pegar esse valor, multiplicar pelo markup aqui, todos esses valores de qualquer produto seu. Você vai multiplicar por esse markup e aí você vai ter o preço de venda, tá? Então, você vai pegar aqui, por exemplo, R$ 3 e multiplicar por 225 e você vai ter o preço de venda desse produto que custou R$ 3, tá? Através do markup, tá? Que é esse índice multiplicador, beleza? Daí, você vai poder praticar todos esses mesmos valores aqui. Então, são produtos que vão ter a mesma margem de lucro bruta, né? De 50%, né? Já incluindo aqui o seu lucro, a sua despesa fixa, os seus gastos variáveis, tá? E você vai ter que ter o mesmo faturamento, independente aqui de qual seja o produto, tá? Então, através do markup, você vai precificar todo o seu mix. Agora, eu vou voltar aqui para essa folha inicial para a gente preencher aqui as 4 margens que a gente achou, tá? A margem de lucro bruta que a gente achou foi de 50%, tá? Margem de contribuição. Qual que foi a margem de contribuição? 30%. Vamos colocar aqui 30%. Agora, o que está em dúvida ainda no vídeo, o que seria a margem de operação? A margem de operação é exatamente o valor aqui que você colocou que você quer ter de lucro, tá? É o lucro de operação ou margem de operação, que no caso aqui foi R$ 3.000. E por que esses R$ 3.000 ainda não é o seu lucro líquido? Porque caso você tenha aqui ó, um empréstimo, o valor desse empréstimo não foi colocado em nenhum lugar aqui nos nossos valores, tá? Porque ele não deve ser colocado aqui, ele deve ser colocado um valor fora da sua operação. Então, se você fez um empréstimo aí no seu negócio, de capital de giro, para investir no negócio, o seu empréstimo fica fora aqui. Então, desses 3.000, você tem que deduzir o empréstimo. Então, vamos supor que você tem um empréstimo de R$ 1.000, tá? Então, você vai tirar desses 3.000, R$ 1.000, e aqui vai sobrar 2.000. E em porcentagem, quanto que isso daqui dá? Então, essa margem de operação representa 18% lá do nosso faturamento de 16.666, tá? Nosso faturamento aqui. Acho que deu para entender, né? Então, aqui do nosso faturamento de 16.000, os 3.000 representam 18%. Essa é a nossa margem de operação. Daí, tirando o empréstimo, sobra 2.000, que, então, de fato, é a nossa margem de lucro líquida, que é 12%. Então, se você não tiver um empréstimo, a sua margem de operação vai ser já, de fato, a sua margem de lucro líquido, que no caso seria 18%. Mas se você tem esse fator aqui, que é o empréstimo, então será 12% já tirando aqui o empréstimo. Surgiu alguma dúvida, galera? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? E se você vê alguém aqui com alguma dúvida, pode também responder ajudando aí o nosso amigo empreendedor. Eu estou pensando de fazer o quê? Se esse vídeo aqui tiver bastante engajamento satisfatório, ajudar muita gente, eu estou pensando em criar uma planilha do Excel, organizando todos esses cálculos aqui e informações que vocês viram que são simples.
A explicação eu fiz de forma bem detalhada, então ficou demorado, mas o cálculo é simples. Assiste uma vez, duas para entender. Eu estou pensando, se tiver bastante engajamento, de fazer uma planilha e disponibilizar gratuitamente para vocês. Se você quer que tenha essa planilha, deixa seu like e deixa aqui no comentário. Vini faz a planilha para ter bastante comentário. Se tiver bastante comentário com esse pedido, daí eu vou organizar para fazer essa planilha e disponibilizar gratuitamente para vocês.